E aí, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Na aula passada, a gente falou sobre o Sol, de como ele é importante, não é mesmo? Para quê? Para dar calor para o nosso planeta, certo? Para dar luz. E a partir do Sol, a gente também consegue formar as sombras, certo? Para a gente formar uma sombra, a gente sabe que a gente precisa do quê? De alguma coisa para estar interferindo na passagem da luz, certo? Então, antes da gente começar as atividades de hoje, são atividades bem legais. A prof vai fazer uma chamada, ok? Então, vamos lá. Quero ver quem estiver assistindo a minha aula vai fazer o seguinte. Lá no Unimestre tem uma parte que é fórum. A prof abriu um fórum para a gente conversar. Para quê? Se vocês tiverem algumas dúvidas, certo? Ou até mesmo para dar um oi para a prof, eu vou ficar bem feliz. Então você pode falar lá, dizendo que você assistiu a aula de ciências da prof e dar um oi para mim. Pode ser? Então eu vou fazer a chamada que eu quero ver. Quem prestar atenção na chamada vai poder ir lá me dar um oi, certo? Então vamos lá. Alejandro, Ana Luísa, Beatriz, Benício, Bruno Modolon, Bruno Braga, Cecília, Gabriela, Giovana, Henrique, Eric, Isadora, Júlia Tomé, Julian Heinz, Lara, Laura, Lorenzo, Luiz Francisco, Luísa, Manuela, Maria Júlia Schitz, Maria Júlia Michels, Miguel, Pedro, Rafaela, Sofia Portela, Sofia Santos, Tel, Valentina e Yasmin. Quero ver quem vai prestar atenção na aula hoje. É muito legal essas atividades. Então, jogos e brincadeiras, lá na página 95. A gente já fez as atividades na página 95 até a metade. E agora a gente vai fazer os jogos e as brincadeiras. O certo seria a gente fazer lá na quadra da nossa escola. Mas, como não dá, lá na sua casa, né, no lugar onde você tá, a gente vai brincar de fazer vários movimentos e observar o piso, ou seja, o lugar onde a gente está pisando, sobre as sombras formadas pelo nosso corpo. Então a gente sabe que dependendo de onde, ó, por exemplo, a prof está colocando a mão aqui, ó, tá dando uma sombra no meu rosto, porque eu estou bloqueando a passagem da luz. Certo? Então, conforme a gente anda, conforme a gente se movimenta, faz danças, brincadeiras, dá para fazer aquela brincadeirinha que é com as mãos, dá para fazer um pássaro. Então, essa é a brincadeira de hoje. A gente vai fazer olhando para o chão da nossa casa, para ver o quê? Se vai formar uma sombra e qual é o tipo de sombra que vai formar. Então, ou seja, vai depender também de como está a luz na sua casa, se está pegando bastante a luz do sol ou se tem a luz também que não é solar, lembra? A luz da lâmpada. Lembra que ela também fornece a passagem da sombra para a gente? Porque é qualquer luz com um bloqueio, certo? Então, a primeira atividade vai ser essa. Fazer uma brincadeira, movimentos, vários movimentos, e aí você vai observar as formas que vai estar formando a sombra, certo? Olhando pro piso, pro chão, ok? Depois que você brincar bastante, aí você vai representar por meio de um desenho uma das sombras que você considerou mais interessante. Então, assim, você fez uma dança, um movimento de balé, ou você fez algum bicho com a sua mão, ou você simplesmente quer fazer a sombra do seu corpo parado, você vai desenhar nesse espaço, certo? Criar sombras é instigante e divertido, pois permite-nos conhecer o corpo e seus contornos, por meio dos movimentos e das diferentes posições. Está escrito ali na apostila. Então, se a gente faz algum movimento, na sombra ela vai aparecer. Então, a gente consegue observar o movimento que o nosso corpo está fazendo, certo? Então, ali, ó, vamos ver o que aquela menininha falou.
Foi muito divertido fazer as sombras com o movimento do corpo. Vamos fazer uma investigação diferente? É possível fazer sombras sem a luz solar? E aí vamos pensar, será que é possível fazer sombras sem a luz do sol? Só com outro tipo de sombra, de luz? Será que é possível? E qual é o outro tipo que eu posso estar utilizando? Então, olha só, você vai desenhar nessa página a sombra que você fez da brincadeira anterior. E agora, na hora de investigar, a gente vai precisar de uma lanterna, pode ser grande ou pode ser pequenininha, tá? Recorte, ali tá dizendo de cartolina, mas pode ser recorte de folha, pode ser recorte ali, por exemplo, de estrela, de coração, recortes fáceis, tá? Não precisa ser nada difícil. Ali também tá falando um palito de sorvete ou de churrasco, ou pode pegar até mesmo a parte de trás do garfo para colocar ali, não tem problema, não precisa sair para comprar o material. E uma fita, se você tiver. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa da lanterna, certo? Vai fazer os moldes, diversos moldes. Pode fazer, por exemplo, molde de coração grande, de coração pequeno. Pode fazer molde de animal, tá? Vai prender os moldes com fita adesiva na ponta do palito, né? Então, a gente vai pegar o palito, vai prender o molde bem na pontinha. Se não tem palito, faz com a ponta, com a parte do garfo ou da colher, enfim, tá? É bem tranquilo. Tem que estar numa sala bem escura, tá? Segurar os moldes presos no palito, tá? Próximo a uma parede branca, porque a gente vai fazer o quê? Vai dar a luz para a gente ver a sombra, como que vai ficar. Daí vai acender a lanterna e vai direcionar lá no seu molde do seu desenho que você fez. Então, se você fizer, por exemplo, uma estrela bem pequenininha, será que ela vai ficar também bem pequenininha lá na parede? Vai depender de como a luz vai estar pegando nela. Então, por exemplo, se você colocar a lanterna bem perto, pode ser que ela fique o quê? Pequenininha. Se você colocar longe, pode ser que ela fique grande. Então, essa brincadeira também, se você não tiver o molde, não tiver o palito, não tiver a fita, enfim, o que você pode estar fazendo? Ou se você não tiver a lanterna também, você pode ir numa sala escura, tá? Você pode pedir, por exemplo, para ligar a lanterna do celular, assim, ó, tá? Ó, liga a lanterna do celular. A maioria dos celulares tem lanterna, então não precisa ser só uma lanterna. E você pode fazer também com as suas mãos, certo? Pode fazer um V, pode fazer assim, que é um pássaro, certo? E aí a gente pode estar pesquisando também outros animais para fazer com a nossa mão, se você não conseguir fazer com papel, certo? Então, assim, a nossa aula de hoje é bem tranquila, é só sobre a sombra, certo? Para a gente entender que a sombra, para ela ser formada, a gente precisa de luz, sendo ela solar ou não, mas a gente precisa de uma luz. Depois que você fizer essas duas brincadeiras, a primeira a gente já registrou, a segunda você também vai registrar, ou seja, você vai fazer na sua apostila, na página 98. Você vai registrar por meio do desenho a investigação realizada. Então, o desenho que você fez, o que você fez que foi legal, né, de sombra. Então, você vai registrar ali fazendo o desenho, ok? E aí embaixo você vai responder a pergunta feita pela Atena. É possível produzir sombra sem a luz solar? Explique sua resposta. Eu preciso só da luz solar para fazer a sombra? Ou eu posso ter uma lâmpada, por exemplo? Posso ter uma lâmpada. Então, é possível produzir sem a luz solar? É possível. Por exemplo, explicar sua resposta utilizando uma lâmpada. Mas eu preciso de luz, independente dela, do jeito que vier. Eu preciso de uma luz, certo? E na B a pergunta é parecida com a de cima. Você conhece outras maneiras de se produzir sombras? Explique sua resposta. Com uma lanterna, certo? Com uma vela, com a lâmpada, com o sol. Então, tudo que produz, né, com fogo, que produz luz, o que acontece? Forma sombra. Então, você pode estar
falando um pouquinho sobre isso, tá? Porque você vai ter que explicar a sua resposta. Por que a sombra ela é formada? Porque a gente tem um bloqueio parcial da luz. Então, a gente bloqueia a luz e a sombra é formada do outro lado, certo? Então, assim, essas atividades são muito legais. Tenho certeza que vocês vão adorar de fazer, certo? Então, são duas brincadeiras. A primeira é fazer a sombra olhando para o chão e a segunda é utilizando uma parede branca e uma sala escura. Pode ser uma lanterna, pode ser a lanterna do celular, certo? Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo e até a próxima aula!